Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sou eu de novo, o Cauê aqui. E voltando com o canal, hoje vamos trazer mais um react. Hoje eu achei uma coisa interessante e resolvi voltar com o canal para fazer mais uma reação para vocês. E o vídeo que eu achei muito interessante, que talvez seja porque eu possa agregar muito conteúdo, é este aqui, ó. Sasuke esteve sempre certo, do canal Mestre Chunin. Nunca vi o vídeo, o canal ainda é pequeno, eu vou me inscrever aqui no canal deles também, né? Inscrito. E acho que a gente pode adicionar bastante coisa. Naruto sempre fez muita parte da minha infância. Sempre gostei muito do Naruto, assisti muito mesmo. Li o mangá também pra ver como é que era, vi as diferenças. E sobre o personagem do Sasuke eu comento mais depois, conforme a gente vai vendo o vídeo. Mas eu tenho bastante a agregar mesmo. Mas Naruto sempre, óbvio, tem um carinho enorme. Pra mim foi o anime que praticamente me introduziu aí ao mundo dos animes, né? Não que eu, óbvio, assisti antes Dragon Ball, assisti Pokémon, Cavaleiro do Zodíaco, mas a introdução ao mundo dos animes em si foi com o Naruto. Foi ali por 2014, 2015, faz um bom tempo. Então assim, muito carinho, muito, mesmo com os seus defeitos, com o final meio duvidoso, ainda adoro Naruto e acho sim que é muito subjugado e merece muito mais do que realmente tem de mérito, porque tem uma qualidade enorme por uma grande quantidade de tempo ali no mangá, principalmente, tá? Vamos pegar meu fone aqui e vamos indo pro react. Sasuke esteve sempre certo. Vamos ver. E se eu te dissesse que o Sasuke não só tinha razão em odiar a Vila da Folha, como talvez ele tenha sido o único personagem que realmente enxergou a verdade nua e crua daquele sistema? O único não, será acho. que a Vila Símbolo da Paz era mesmo tão justa assim? Ou será que ela sempre sobreviveu sacrificando os próprios filhos no silêncio? Desde o começo de Naruto, a Vila da Folha é apresentada como esse ideal quase perfeito, um lugar onde os ninjas lutam para proteger as pessoas, onde o sacrifício é visto como algo nobre. Mas conforme a história avança, fica cada vez mais claro que essa imagem é cuidadosamente construída. É aquela coisa, né? A ideologia existe, a vontade do fogo existe. Se quem vai comanda o lugar está seguindo a vontade do fogo ou não, é ambíguo, né? E que por trás dela existe uma estrutura política extremamente suja. O clã Uchiha não era qualquer clã. Eles estavam lá desde a fundação da vila. Lutaram ao lado do Hashirama e do Madara. Ajudaram a erguer cada pedra daquele lugar. E mesmo assim foram tratados como uma ameaça constante. Sempre vigiados, sempre desconfiados, sempre colocados à parte. Como se fosse um perigo prestes a explodir. A vila criou o problema e depois fingiu surpresa quando o problema começou a reagir. Porque ao isolar os Uchiha, ao impedir que eles participassem das decisões reais, ao empurrá-los para as margens da sociedade, a liderança basicamente plantou a semente da revolta e ainda assim decidiu resolver tudo da pior forma possível. Quando a possibilidade de um golpe surgiu, a vila teve várias opções: diálogo, transparência, reformas internas, mas escolheu o caminho mais covarde: eliminar todo um clã em segredo, não para proteger o povo, mas para proteger a própria imagem política e manter uma falsa sensação de estabilidade. E o mais cruel de tudo é que essa decisão não foi tomada por vilões declarados, foi tomada pelos próprios líderes da vila. Gente que era vista como sábia, como protetora, como exemplo, e que não teve coragem de assumir publicamente o que fez, preferindo jogar toda a culpa nas costas de uma única pessoa. Itachi Uchiha foi transformado em arma. Um garoto obrigado a escolher entre sua família e sua vila, colocado numa situação impossível. Ressaltando que essa não era a ideia inicial, né? O plano, pelo menos o plano do terceiro Hokage, era conseguir com o Shisui conseguir fazer a manipulação dos Uchihas, que também é errado pra caralho. Falei, aquele velho é maluco, pô. Aquele velho é maluco. Onde qualquer decisão levaria à tragédia. E mesmo assim a vila achou aceitável que ele carregasse esse peso sozinho, vivendo como um criminoso para que o sistema continuasse intacto. Agora tenta se colocar no lugar do Sasuke, uma criança que chega em casa e encontra seus pais mortos, seus parentes assassinados, seu clã inteiro exterminado, sem explicação alguma, sem apoio psicológico, sem acolhimento real, crescendo cercado de mentiras enquanto os verdadeiros responsáveis seguiam sendo reverenciados. O Sasuke foi moldado pela dor desde cedo, não porque ele quis, mas porque foi abandonado emocionalmente por uma vila que preferiu usá-lo como símbolo de superação ao invés de enfrentar a verdade. E isso por si só já é uma violência absurda. Quando ele finalmente descobre a verdade sobre o massacre, não é apenas uma revelação chocante, é a destruição completa de tudo aquilo que ele acreditava. Porque de repente o irmão que ele jurou matar era, na verdade, uma vítima. O irmão que ele jurou matar é o irmão que morreu na frente dele, né? Que ele supostamente matou na frente dele. Então o baque foi muito grande, e
Aquele, sinceramente, é o melhor arco do Sasuke, assim, no anime inteiro. É realmente o ponto que vira o personagem ali, que começa a deterioração dele mental, até chegar depois dos 5 Kages, contra o Danzo ali, que o homem já tá transtornado. E a vila que ele deveria proteger era a verdadeira culpada por sua tragédia. Nesse momento, odiar a Vila da Folha não é exagero, é coerência. É a reação natural de alguém que percebe que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira cuidadosamente mantida por conveniência política. O discurso do Naruto sobre quebrar o ciclo do ódio é bonito, funciona emocionalmente, mas ele falha completamente quando a gente analisa as ações da vila. Porque esse ciclo só existe porque a liderança sempre escolheu o atalho mais violento quando foi conveniente. O discurso do Naruto, na verdade, não era de acabar com o ciclo do ódio inicialmente, né? O Naruto vai se moldando, ele também percebe as coisas erradas da vila e nem sempre segue tudo que a vila fala. Ele é um personagem que vai crescendo também, vai entendendo, ele vai aprendendo com a dor. Então, pessoal, a gente vê como ele foi como Hokage, como as coisas mudaram muito e mudaram pra bem depois que ele virou Hokage. Até quando o Kakashi virou Hokage, porque ambos sabiam da verdade, ambos sabiam das coisas erradas e conseguiram fazer as mudanças na vila, né? As mudanças que eram necessárias, assim. Quando tinha muita coisa errada da sua base, assim. E essa visualização da quebra do ciclo do ódio necessariamente não era a motivação do Naruto. Ele queria inicialmente ser Hokage para ter um tipo de respeito, né? E depois ele foi moldando um pouco mais, entendendo mais a parte política no que envolve ser Hokage, mas inicialmente é uma idealização, mas necessariamente a fim do ciclo do ódio, não inicialmente, né? Eu acho que você pode interpretar isso depois na obra, depois que ele tenta parar com que o Sasuke e ele sigam o que é predicto como Indra e Ashura, né? Hashirama e Madara, mas não necessariamente naquele momento da história em que eles se encontram era pra acabar com o ciclo do ódio, tanto que tudo que envolve o Sasuke ele não necessariamente tem a ver com ser Hokage, tem a ver com ele entender a dor do Sasuke e querer trazê-lo pro lado certo, querendo ou não, porque, porra, os outros caras, por mais que o Konoha seja muito ruim em questão desses problemas do passado, ainda é um local muito mais pacífico do que até as outras vilas. E imagine do que o Sasuke do lado do Orochimaru, o Sasuke do lado do Tobi, da Katsuki. Então, assim, são pessoas que não, por mais que o plano deles era, o plano do Tobi Madara era manter a paz, a gente sabe que, né, as ações deles falavam o contrário. A quantidade de pessoas que a Katsuki tinha matado e feito o estrago que eles fizeram, mostravam que eles eram geradores de ódio e de caos no mundo. Então, até o próprio Pain destruindo a Konoha inteira. Isso é fato, mesmo que você possa querer dizer o contrário do plano deles. Tudo por mais que no conceito o plano do Tobi Madara fosse trazer a paz. Primeiro que o Naruto não sabia de nada de como funcionaria isso, né? De como viver nesse mundo de ilusão funcionaria. Segundo que era um plano merda. Olha a consequência que daria. Sem contar a parte da Kaguya. Olha a consequência que daria isso, entende? Então, não necessariamente o conflito entre Naruto e Sasuke era por causa disso. E o Sasuke estava certo, entre aspas, né? Mas eu vou chegar a isso no final do vídeo, vamos terminar aqui de ver. A vila nunca pensou 2 vezes antes de sacrificar o clã Uchiha. Nunca se preocupou com as consequências psicológicas disso. Nunca considerou o impacto a longo prazo. Porque enquanto a paz aparente estivesse mantida, o preço humano simplesmente não importava. O Sasuke não queria destruir o mundo. Ele queria destruir aquele sistema. Ele queria acabar com a estrutura que permitia um genocídio ser tratado como segredo de Estado. E nesse ponto ele é muito mais racional do que a vila que jamais assumiu seus erros. Mesmo depois da guerra, a Vila da Folha nunca fez um reconhecimento público do massacre, nunca pediu desculpas oficialmente, nunca reescreveu sua história de forma honesta, preferiu seguir em frente como se nada tivesse acontecido, provando que aprendeu muito pouco com o próprio passado. O ódio do Sasuke não é infantil, não é birra adolescente, é o grito de alguém que enxergou a podridão do sistema por dentro. Alguém que entendeu que aquela paz só existia porque sempre havia alguém sendo sacrificado nos bastidores. E o mais irônico é que a vila só começa a mudar depois que tudo desmorona, depois que a guerra acontece, depois que o sistema falha de forma escancarada, provando que o Sasuke estava certo ao questionar tudo aquilo antes. No fim das contas, Sasuke Uchiha não é um vilão trágico que se perdeu no ódio. Ele é o espelho de uma vila construída sobre decisões erradas, mentiras e covardias. E talvez a pergunta que realmente importa não seja se ele estava errado, mas quantas tragédias seriam evitadas se a Vila da Folha tivesse tido coragem de enfrentar a verdade desde o começo. E se você curte saber essas histórias curiosas, se a vida... Cara, muito bom vídeo. É o Mestre Shonen. Eu gostei muito do vídeo, assim, realmente. Reflete bastante sobre o que é a motivação do personagem do Sasuke. Alguns pontos eu não concordo, eu vou chegar lá. O Sasuke sempre esteve certo? Não. Ponto final. Ele
não estava certo nas ações que ele teve. Ele se aliou a um Nukenin conhecido e genocida para buscar poder, para matar o irmão dele. Mas o Sasuke em si não fez tanta maldade, mas ele se aliou a um cara muito, muito foda. E por mais que não, isso já é muito negativo da parte dele, que ele não se importou em se aliar com um cara que não podia, que era o Orochimaru. Então, assim, da parte dele, e esses pontos que ele fala o Sasuke estava certo, é pós a descoberta do Itachi. Então, beleza. Até lá a gente tem um ponto de evolução do Sasuke, que ele ainda era um personagem que ele pensava nas suas próprias motivações e não se importava com o mundo. Ele não ligou pra Konoha, ele não ligava para as ações do Orochimaru, só chegou no momento e matou o Orochimaru quando foi necessário pra ele. Convém a ele. Então era um personagem movido pelas próprias ambições e que só se importava com elas. Até aquele momento, né? E tudo bem por aí. Então ele vai, faz todo aquele rolo pra chegar na hora da luta contra o Itachi. A luta contra o Itachi acontece, é bem a luta contra o Itachi, por mais que o pessoal queira falar bem do Itachi, e sim, o Itachi é um personagem foda e forte, mas o cara queria colocar traumas gigantescos no Sasuke, fora a quantidade de vezes que ele pôs o Sasuke em Genjutsu pra lembrar tudo o que aconteceu com ele, a maneira como ele tentou manipular ele ali pra acreditar que ele queria os olhos do Sasuke. Realmente, cara, não é uma coisa de um personagem muito pacifista isso. Então o Itachi pra mim erra nesses momentos, ele faz uma função de vilão muito grande. Na narrativa que ele pensou isso seria bom, mas mostra também que o personagem não é só preto e branco, ele realmente tinha vários tons de cinza e várias ações que não são justificadas até agora. Enfim, o Sasuke termina aquela luta, ele já tava aquela aparência do Sasuke quando termina, abismado, ele não sabe o que aconteceu, e a primeira coisa que ele tem é acordar do lado do Tobi. Então, naquele momento ele realizou a vingança dele, mas assim como o que Kakashi tinha falado pra ele no clássico, quando ele realizou a vingança dele, ele não pôde só simplesmente comemorar. Ele ficou apático, que não lhe restava nada. Porém, o Tobi, nesse momento, conta a história do Cloud Uchiha. Só que ele conta a história do Cloud Uchiha sem souber da história inteira do Itachi, tanto que a gente descobre depois as motivações internas. Mas quando você fala que o Sasuke esteve certo, ele não estava certo. Não necessariamente, não inteiramente. O Sasuke tinha motivos para fazer as ações que cometeu. Isso não torna ele o certo da história. Ele literalmente vai atrás de um Jinchuri que tenta matar o Killer Bee. Na cabeça dele, ele tinha conseguido capturar o Killer Bee pra morrer. Isso não faz dele um personagem certo. Ele se aliou a Katsuki para conseguir uma vingança pessoal. E segundo ele mesmo, ele destruiria Konoha. E destruir Konoha não é só matar os líderes que estão dela. Destruir Konoha é destruir diversas vidas inocentes no caminho. E com a destruição dessas vidas inocentes, teria muito caos e dor. Então assim, o Sasuke não estava certo. O Sasuke tinha motivação para cometer as ações que ele fez segundo a sua própria jornada pessoa. Mas estar certo é algo completamente diferente. E sobre a Vila da Folha, assim como eu falei, os líderes realmente, Danzou, os conselheiros, o terceiro Hokage, o segundo Hokage, que ninguém coloca, mas o segundo Hokage também foi muito responsável por isso. O quarto, nem teve tempo de conseguir resolver esses conflitos, durou muito pouco, então nem dá pra jogar no colo dele. Mas o terceiro e o segundo Hokage são os principais responsáveis da situação que a vila ficou. Por mais deles serem pessoas muito fortes, e principalmente o terceiro Hokage passou a passar por um Orochimaru. Então assim, santo ele não é. Na história, ele não era santo, e claramente ele tinha problemas ali. Na resolução dos problemas dos Uchihas, ele foi o menos passivo possível. Ele não soube lidar com a situação dos Uchihas. Ele podia ter feito de trocentas formas diferentes. Então ele errou. Assim como ele foi manipulado pelo Danzo, mas é erro do Hokage. Ele é autoridade máxima. Mas me diz, um erro do Hokage muda o que um povo inteiro é? Porque assim, o povo de Konoha, em sua maioria, dos conhecidos, né? Pega os Genins. Quer falar, Naruto tem um coração enorme. Hinata, Sakura, Neji, Rock Lee, Tenten, Shikamaru. E se você fala dos Jonins, Asuma, Kurenai, Kakashi, são pessoas de bom coração. E tinha muita gente ali de bom coração na vila. Por isso que ela era... E por mais do sistema da vila, do Eterno, do sistema, no caso, dos superiores da vila serem pessoas que têm decisões totalmente egoístas e totalmente fora da realidade, o sistema da vila, comparado a outras vilas no mesmo mundo, ainda era um dos melhores, já que, a gente tem o mesmo mundo em que tem a Vila da Névoa, em que tem a Vila da Chuva, temos a Vila da Areia. Então, assim, todas essas outras vilas têm sistemas que destroem o povo e tornam as coisas muito piores. Então, assim, o ponto do vídeo é: o Sasuke estava certo? Eu não concordo que o Sasuke estava certo. Consigo entender, conforme a trajetória do personagem, o porquê ele tomou aquelas ações e o porquê ele se perdeu. Porque ele se perdeu, óbvio, mas isso
não são pontos que tornam ele um personagem correto na história, tornam ele um personagem bom pra história. São coisas diferentes. A narrativa dele, toda essa situação de vingança, essa manipulação, tudo isso que ocorreu na vida dele, tornam ele um bom contraponto. A nenhum momento ele chega a ser, na verdade, um vilão grande, né? Ele passa por uma jornada de anti-herói após a saída da vila e que age da própria maneira, e depois ele se torna vilão por uma pouca quantidade de tempo quando ele junta a Akatsuki. Mas em um momento ele enfrenta o protagonista, pelo menos naquele momento, né? Como um principal antagonista da obra. Ele não era um vilão. Ele era uma ferramenta ali usada pelo Toby. Então, ele não necessariamente estava certo. A partir do momento que ele se alia com pessoas como o Toby. Então, mas pra história, o Sasuke, nem dizer, foi um ótimo personagem. As suas motivações, toda a sua trajetória, toda a tragédia na sua vida, sim. E o personagem, agora falando mais sobre o Sasuke, o personagem é bom porque ele tem essas tragédias. Que ele é um personagem que cresceu na merda. Então, eu não concordo com as pessoas que falam: o Sasuke é um personagem ruim. O Sasuke não tava certo, não tinha motivos. Motivos ele tinha. Todos os motivos possíveis pra tacar o foda-se do mundo. Mas assim como outros personagens, Kakashi, Naruto, que também tinham esses mesmos motivos, não são os mesmos motivos, mas são motivos, passaram por tragédias, vidas horríveis, eles não seguiram esse caminho. Tanto que isso é dito, as pessoas que seguiram esse caminho são conhecidas por os Uchihas. Por mais que o clã tenha muitas pessoas também que foram inocentes mortas, também as maiores ameaças foram Uchihas. Que o Sasuke seguiu o caminho do ódio, querendo ou não, o Itachi seguiu o caminho do ódio, o Tobi, o Obito, né, seguiu o caminho do ódio, o Madara seguiu o caminho do ódio. Os Uchihas têm essa trajetória da maldição do ódio, a maldição de sempre ser marcado por vingança, por rancor, e é assim que eles aumentam sua força. Tanto que esse é o conceito do Sharingan, o Mangekyo Sharingan, aumentar mais ainda o seu ódio para aumentar mais a sua força. Quanto mais tragédia, mais forte um Uchiha fica. Mas o ponto em si, o Sasuke é um personagem incrível para a obra do início ao fim, e pro Kishimoto foi o melhor desenvolvimento, eu acho, de personagem juntamente ao Naruto. Pra mim, eles são personagens que andam em linhas perfeitas, assim, a escala de evolução deles é perfeita, cada fase da vida deles. E o maior ponto positivo são como eles são os dois protagonistas da obra, né? Naruto e Sasuke crescem de forma perfeita. Kishimoto fez um ótimo trabalho com o desenvolvimento de cada motivação, de cada fase deles, desde o Sasuke criança, só com a motivação da vingança, criando laços, destruindo esses laços, não destruindo, mas pelo menos virando as costas para esses laços para buscar outras formas, indo por um caminho com o Orochimaru, saindo do caminho do Orochimaru a partir do momento que já não era mais válido para ele, e seguindo o seu próprio caminho, juntando sua própria equipe, praticamente buscando a sua única motivação, que era a vingança, conseguindo a vingança numa batalha que não foi fácil para ele, que desgastou ele com certeza, e logo após essa vingança toma um choque que tomou de descobrir toda a história do Itachi, da história bruta do Itachi, e acaba, né, acabou pirando a cabeça, e foi gradualmente essa piração da cabeça dele, já que no começo ele tava só com eu vou destruir Konoha, mas ele ainda era o Sasuke conhecido, por mais ele tá muito mais arrogante, muito mais vilanesco quando ele chega pra enfrentar o Kirby, tanto que ele apanha por ser mais autoconfiante, por estar com essa arrogância lá em cima, e ele captura o Killer Bee, e quando chega a reunião do Hokage, realmente aí é o auge do personagem, onde o personagem chega ali na sua exaustão mental. Quando chegou o Danzo já tava absurdo, né? Não tinha o que fazer, e o Danzo realmente mereceu, porque o Danzo era uma dessas cabeças de Konoha que precisava muito que ser eliminada. E aí quando já tá no embate de Naruto, e depois com o Sasuke ele tem aquela calma depois da tempestade, já que ele fica ali cego, né? Troca os olhos. E após isso ocorre todos os eventos da guerra e ele tá a repouso. Quando ele volta, nem tem muito tempo pro personagem desenvolver, já que ele já encontra o Itachi. E quando ele encontra o Itachi, já começa a reviravolta novamente do personagem. Então a fase rebelde, vamos dizer, a fase que o Sasuke foi vilão, foi muito curta. Foi realmente muito curta, mas foi muito boa. Muito top todo o desenvolvimento do Sasuke nessa hora. Desenvolvimento dessa parte vilanesca dele, dessas motivações, da insanidade dele. Mas assim como eu afirmei antes, a minha conclusão sobre o vídeo do Tarot do Mestre Shonen é que o Sasuke não esteve certo. O Sasuke, nas suas motivações, teve os motivos para fazer o que fez, mas entendendo tudo o que acontece de toda maneira, assim, não dá pra dizer que ele estava certo no que ele fez.
existiam outras maneiras que ele podia resolver, assim como os líderes de Konoha também não estavam certos nas atitudes que eles tomaram perto dos Uchihas, assim como o Uchiha Madara não foi certo no momento que ele abandonou a vila porque não acreditava na palavra do Hashirama, e assim como o Tobirama nunca esteve certo em não confiar nos Uchihas. Então assim, foram várias correntes que se fecharam para chegar nesses arcos de personagem, mas eu acho que vilanizar Konoha dessa forma no geral não é o certo, porque Konoha não é só o Hokage. O Hokage é o líder, mas existe um povo ali. Aí se você analisar no campo geral, o líder não define o seu povo na maioria dos locais. Inclusive no nosso país a gente tem 20 anos que um líder não define o que é o seu povo, então é complicado assim. 20 anos não, bem mais, é uma história. Então se você for pegar assim, o povo de Konoha era um povo bom, por mais que tinha ali algumas pedras, umas ovelhas negras no caminho, mas era entre das vilas que a gente conhece, era mais pacífica provavelmente, e então o povo inteiro não merecia o tratamento que o Sasuke provavelmente iria dar, que o Pain deu. Então o Sasuke provavelmente também iria fazer, que era destruir Konoha. O objetivo do Sasuke era claro, ele queria destruir Konoha, e não tem como concordar com essa de falar que tá super certo. Não tá super certo. Ele tem as motivações dele, mas não torna um personagem certo. Mas era isso, Mestre Shonen, pô, vídeo sensacional, adorei, cara. Foi curto, mas expôs bem certinho. Tua opinião é super válida. Se você achar isso, cara, não tem problema nenhum. Cada um interpreta a obra da maneira que quer interpretar, e eu interpretei da minha forma, você interpretou da sua. Eu concordo com pontos que você disse e acho seu vídeo muito bom, sua construção ali pra palavra muito boa. E era isso, pessoal. Muito obrigado por estarem nesse vídeo. Valeu, falou e tchau!